Olá, seja bem-vinda, Ed. Obrigada. Ed é uma produtora, atriz, tem muito para acrescentar aqui nesse videocast, então vamos começar ouvindo as histórias de Ed. Ed, se apresente, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Então, para mim é um prazer, né, estar aqui com você nesse momento, podendo compartilhar um pouco da minha história. Parabéns pelo projeto, né? A gente que agradece imensamente poder ouvir outras histórias de mulheres tão potentes que acaba que esse projeto oportuniza a gente conseguir chegar até ela de uma maneira tão incrível através do seu projeto. Eu me chamo Ed Veríssimo, eu sou atriz, sou produtora, sou professora de teatro formada pela Universidade Federal da Bahia, graduanda em direção teatral também pela UFBA. Eu moro no subúrbio ferroviário, Salvador. Sou filha de Edson Veríssimo Maciel, conhecido como BD, o Edinho Pescador, e de Maria de Lourdes Santos Maciel. Sou uma artista da cena há mais de 22 anos, onde em 2004, junto com outros amigos, fundamos a outra companhia de teatro, que é uma companhia que esse ano completou 22 anos, fomentando a cultura na nossa cidade, vem passando por algumas dificuldades, e o que é ser artista nesse nosso país, que não é fácil, mas a gente vem lutando e resistindo da forma que a gente está podendo fazer. Ed, e como é que tudo começa, né? Como é que começa a arte na sua vida? Essa história do teatro, né? Toda menina sonha em ser atriz, né, já da brincadeirinha, mas tem um start, né? Na verdade, a minha história é ser, eu não sei se é diferente de tantas outras, né? Eu comecei a fazer teatro sendo produtora também, enfim, mediadora cultural, sem ter discernimento de tudo aquilo que eu estava fazendo era teatro. Eu, desde sempre, fazia atividades culturais na minha comunidade, só que, tipo, na verdade, eu cresci vendo papai fazendo coisas no meu bairro. E era um bairro que era muito carente, Você então foi um agente cultural, então, do bairro? o papai, ele foi um agente cultural, né? Ele já é falecido Sim. e promovia um monte de atividades lá na comunidade. Tinha uma associação de bairro. E aí eu crescia vendo aquilo e tal. E tinha um projeto lá no bairro, uma associação chamada ABVP, Associação Bela Vista de Periferia. Então, Cláudio No, que era aquela pessoa responsável, fazia as atividades. Depois acabou. E aí eu comecei a sentir uma lacuna muito grande, um vazio, um desejo de fazer coisas na minha comunidade. Então, eu promovia diversas atividades em datas comemorativas, como Dia das Crianças, Dia das Mães, Sábado de Páscoa. Eu escrevia, gente, eu era dramaturga e não sabia que aquilo era que escrevia texto, era dramaturga, enfim. Então, eu fazia tudo isso, mas eu não sabia que era teatro, eu não sabia que era produção cultural, eu não sabia que o que eu fazia era mediação cultural. Eu sei que era algo que era importante para mim, enquanto artista preta da periferia, que as pessoas não viam para fazer lá. Então, a gente que tinha que movimentar a nossa comunidade. E era um prazer grande ver o sorriso no rosto de cada criança, via grupos de fora para poder também contribuir no fomento da cultura da minha comunidade. Então, assim, eu comecei a fazer tudo isso sem ter noção. Até que um dia eu soube que abriu um projeto social na minha comunidade, onde eu morava no bairro de Piripiri, que era o Instituto Araqueto, e que ia ter oficina de teatro, de música, um monte de coisa. Lá vai eu correndo me inscrever. Só que quando chegou lá, não tinha mais uma vaga para a oficina de teatro. Aí eu comecei a chorar desesperada. Aí eu me inscrevi no curso de corte e costura para quando tivesse a primeira oportunidade eu entrar no teatro. Mas me pergunte como era, eu não sabia nada do curso de corte e costura, porque eu queria era teatro. Então eu ficava na janela o tempo todo olhando a oficina de teatro. E você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Thelma, minha irmã, eu não sei ao certo, mas não sei se era 18, não lembro direito Então assim. você cresce vendo seu pai fazer produção cultural e a partir dessa produção cultural você já se torna uma profissional dentro da própria comunidade e já chega no teatro pronta. Não, que pronta, não. Eu vim ter discernimento quando eu comecei a fazer teatro no Instituto Araqueto. Então, ali Ah, foi o caminho de eu entender tudo aquilo que eu construí outrora, que era um trabalho de teatro, que era uma produção, que era mediação cultural. Aí, quando foi a partir do projeto social do Araqueto, eu comecei a ter acesso ao Teatro Vila Velha.
através do projeto Toma Lá da Cá. Então, Sim, esse projeto, na verdade, eu costumo dizer, o Vila foi a minha faculdade. Minha faculdade, na verdade, foi a minha vivência desde a minha comunidade. Então, essa memória, minha vida foi construída com essas memórias, né? Então, entrar na universidade foi muito importante, mas a universidade nunca e jamais vai me dar aquilo que eu construí ao longo da minha trajetória, sim, com vindo desde certeza, a minha comunidade, com né? certeza. E aí foi no Vila, através desse trabalho já projetado do Instituto Araqueto, que surge a outra companhia de teatro, que foi do Vila Velha, né? Porque durante 9 anos nós somos residentes do Vila. Então, foi quando eu comecei profissionalmente a entender esse lugar mesmo com veemência, do artístico, da produção, e aprender a se produzir foi uma necessidade. Então você sai da comunidade através do projeto do Araqueto, chega no Teatro Vila Velha, né? O Bando de Teatro Bambu. Era uma efervescência de grupos culturais. E tem que o Vila Velha, ele oportunizou muitas pessoas a galgar esse caminho artístico, né? Então, quando você chega no Vila Velha, você conhece os parceiros com os quais você funda a outra, porque você é fundadora da Aham, outra companhia de aham. teatro. Sim, sim, sim. Aí foi lá. Na verdade, Vini, que era o diretor da outra companhia, já tinha uma parceria com o meu primeiro professor de teatro, que era Inácio, no Instituto Araqueto. Ai, nossa Então, Deus! Inácio Deus. Então, a minha relação, na verdade, com o Vila foi antes da outra companhia. Foi desde 2001, quando a gente começou a acessar esse projeto através do Toma Lá da Cá. E aí foi quando o Vini me convidou para fazer um espetáculo que foi a Pena e a Lei, em 2001, e de lá para cá ele começou a me convidar para fazer outros trabalhos. E quando foi em 2000, aí depois a gente fez depois da Peninha Lei, a gente se reuniu e resolvemos montar uma companhia, que foi quando surgiu em 2004, fazendo parte também desses grupos residentes do Vila, que era uma efervescência cultural de grupos imenso. É, eu lembro que o Vila tinha outra, o Vila Dança, Vila Vox, Vila a outra, Voz, os e Novos os Novos Novos, Novos, CTN, e Débora Landim, isso, teatro, Companhia de Teatro dos dos Novos. Novos. Tinha do grupo também de Tiago Romero também. Ah, o de Tiago Romero era Também foi grupo residente, acho que foi o mais novo. assim, mas eu não lembro assim de muito tempo dele, mas eu acompanhei a outra e gostava muito de assistir os espetáculos, né? Que depois vocês mudaram para o Politeama e tal. Exato. Porque assim, como qualquer artista tem o sonho de ter o seu próprio espaço, né? E sempre foi um sonho da gente também. O Vila foi a nossa casa, evidentemente, mas a gente tinha muita vontade de ter o nosso próprio espaço também. E aí, em 2012, a gente foi para o Politeama, que foi uma experiência também incrível também, onde o lugar onde abraçou a gente com muito carinho e a gente conseguiu fomentar de uma maneira muito incrível em todos os aspectos, e foi uma experiência ímpar. E repertório? Rapaz, a gente tem um repertório muito vasto, tanto na categoria adulto, infantil, infanto-juvenil. Então, a gente tem o Arlequim, Servidor de Dois Patrões, que foi o primeiro espetáculo de repertório da companhia em Muito 2004, bonito. onde a gente teve a indicação ao Prêmio Braskem, que na época, né, era o Prêmio Braskem, na categoria de diretor revelação. Atriz revelação, eu, gente, começando a fazer teatro profissionalmente, eu fui indicada atriz coadjuvante, que eu nem sabia nem o que era coadjuvante, para você ter ideia. Então, para mim, uma menina vindo da periferia, em um grande teatro, que é o Vila, né? E ser indicada a um prêmio que eu não sabia nem direito o que é. Depois que eu fui ter entendimento. Então, assim, para mim, só a indicação já foi, né, uma vitória. Com certeza, mas você e as produções, porque as produções elas não eram só voltadas para a outra, né? Vocês faziam bem. Não, exato. A gente tinha muito esse lugar também de não só o artístico, né? Então a gente trabalhava em diversas linguagens. E o produzir também outros projetos, sem ser da companhia, era algo também que era muito importante para a gente, porque era um meio que tinha também de captar recurso. Que a gente sabe que ser artista nesse país, onde a cultura da gente não é valorizada como deveria ser, e para você se manter, então assim, a gente buscava também outras formas de captação. Então, produzir também outros projetos para além do grupo era algo também para a gente prazeroso e uma forma também de captar recursos, não só, né, daqui de Salvador, mas outros grupos também, de outros estados também. Mas vocês, a outra foi uma companhia que viajou muito. Vocês tiveram muita repercussão.
em outros estados, né? Conta pra gente um pouco dessas histórias por aí, essas aventuras Ah, são em muito. outros estados, né? Na verdade, esse trabalho de a gente circular sempre foi o olhar também da companhia, né? Que é muito desse desejo também dessa troca, porque a gente sempre foi um grupo de acreditar nesse intercâmbio, nesse outro lugar de troca também, de adquirir conhecimento através da escuta sensível de outros artistas. E quando a gente pensava em escrever um projeto de circulação, ia também para isso e levar a nossa arte para outro lugar, porque a gente sabe esse lugar de transformação através do teatro, né? Então, a gente teve esse prazer de circular o Brasil todo, através também do projeto do SESC, representando o SESC Bahia, que era o palco giratório, foi o palco giratório. Então, a gente teve também esse privilégio também de mostrar o nosso trabalho com o espetáculo de repertório de rua e itinerante, um espetáculo também de caixa, que se chamava Ruína de Anjos, que era o de rua, e o Que de Você Ficou em Mim, que era um espetáculo em comemoração aos 10 anos do grupo. De Anjos, inclusive, foi um espetáculo premiado, né? Na categoria performance. Isso. E, na verdade, é, Ele estreou aqui na Avenida 7, a gente estreou Salvador. no Politeama, né? A gente Sim, estreou no Politeama e depois a gente circulou com ele. Teve também essa categoria especial também no Braskem, com a indicação. Enfim, então sim. são vários repertórios, né? Tem o Marmiqué também, tem o Coxa de Retalhos, que é o espetáculo infanto-juvenil, tem o Moringa, que é o espetáculo infantil também, então assim, é um vasto repertório. E hoje a gente tem um monólogo, né? O seu monólogo. Isso. Pois é, a gente tem o espetáculo Sobejo, que é de repertório também da companhia, meu primeiro espetáculo solo, que aborda um tema tão caro para nós mulheres. Sim, Então, quando recebi esse convite, para mim foi um choque. Primeiro que eu achava que eu nunca tinha capacidade de estar só em cena, ainda que a gente não esteja só em cena, sim. né? Mas foi um presente para mim poder estar fazendo esse trabalho, poder dar vida, a voz, esse corpo, tudo para contar a história dessa mulher que ao longo de 10 anos sofreu todas as formas de violência e a gente precisa entender que a arte é esse lugar de militar, que é esse espaço que a gente consegue ecoar as nossas vozes na luta contra todas as formas de violência à mulher. Então, fazer sobejo, para mim, é algo que me atravessa de outra forma, primeiro por eu ser mulher também, e a gente sabe que falar da violência contra a mulher é muito necessário. Está em toda parte, em toda classe social, sim, mas o maior índice está entre as mulheres pretas e periféricas. Então, a arte é esse espaço que a gente milita. Então, enquanto Deus permitir que eu ainda possa estar aqui, eu vou estar militando através daquilo que eu escolhi para a minha vida, que foi o teatro. Por falar nessa questão, né, desse preconceito, dessa necessidade de militar, por ser mulher também, né? Essa é uma área, porque como você também é uma profissional de bastidores também, né? Vocês são profissionais que assumem todas as funções dentro do espetáculo, no figurino, na maquiagem, né, o cenário, coisas belíssimas eu vejo que vocês produzem. Então, como é que fica essa questão em diálogo com outros técnicos nos espaços onde vocês transitam? Porque vocês transitam pelos teatros centrais, pelas periferias, por outros estados, por outras cidades. Existe uma predominância masculina, né, dentro dos teatros, e como é essa relação? A gente sabe que o machismo ele impera em todo lugar e em toda parte. Eu queria falar também aqui, eu sou uma das idealizadoras do IAS, que é Festival de Arte de Mulheres Negras. Eu sou uma das idealizadoras, junto com Juliana Munique. E quando a gente pensa em construir esse festival, é justamente pela falta desse protagonismo, desse lugar da mulher, desse espaço onde possa mostrar suas estéticas, as suas poéticas. Então, eu, nesse lugar do ser artista também, eu sentia muita falta disso, ainda sinto até hoje, né? Então, o IAS, ele vem para esse lugar. E a gente passa por vários teatros, tanto teatros convencionais, né, espaços alternativos também. Então, é pouco a gente ver esse lugar da figura da mulher como protagonista na parte técnica. E aí eu tenho esse exemplo que é porque o IAS, a gente tem a Milena Pitombo, que é a nossa coordenadora técnica. Ela já passou por aqui também no Isso. videocast. Então, assim, você trabalhar em um lugar onde você consegue se ver naquela pessoa que está ali assumindo o lugar, que é competente tanto quanto.
sim. E é muito importante quando a gente vê esse espaço eh, abraçando, acolhendo, por ela ser ótima, por ela ser boa, por ela ser capaz, É, competência, exatamente, porque cai nesse lugar que a gente sabe, né? A mulher não tem a capacidade igual o homem, mas a gente sabe que é mentira. A mulher não ganha igual ao homem por ser mulher, sim, só por ser mulher. sim, Então, isso é o tempo todo querendo invalidar essa potência e esse protagonismo da gente. sim. Então, poucos teatros eu já passei a companhia de ter mulher na equipe técnica, por incrível que pareça. Sim. E a gente sente a diferença, a gente sempre sente a sensibilidade, a gente sente Cuidado, a né? maneira de chegar, o cuidado, exatamente, é. E a competência está ali a mesma, né? Exatamente. É o valor, né? Aham, aham. E agora me conte aí sobre essa repercussão em outros estados, de Ed Veríssimo lá atuando em outros espaços, dentro da companhia, fora da companhia, dessa alternância de papéis. Menina, assim, ó, porque é muito importante quando a gente consegue ter visibilidade em tudo que a gente se propõe a fazer, porque é uma possibilidade também de você abrir portas, é uma possibilidade de você ter a oportunidade de você continuar trabalhando, de mostrar o seu fazer artístico, tanto no espetáculo solo, tanto no espetáculo em grupo, né, com os meninos em cena. Então, assim, é massa porque você acaba construindo redes. E Sim, nós, da outra companhia de teatro, nós acreditamos nesse lugar da construção de redes. São muitos parceiros que nós temos até hoje a partir disso. Então, grupos do Rio Grande do Norte, de São Paulo, do Rio, do interior da Bahia. Então, assim, se constrói dessa forma. E a gente tem essa parceria até hoje com a gente, porque a gente acredita nesse caminhar, do trilhar caminhos, trazendo essas pessoas, porque a gente sabe que vem para somar, né? E tanto que tem muitos projetos que essas pessoas fazem parte do nosso repertório, da ficha técnica. sim. E agora, se você tivesse que me falar assim, um desafio seu aí nessa área toda, assim, a gente sabe que é uma área, são profissionais liberais, né? Somos profissionais liberais. Poucas pessoas têm emprego mesmo assim, nessa área, a gente faz de tudo bem feito, tá em tudo, pão nosso não falta, né? Uhum. Mas são muitos os desafios que as pessoas vêm atravessando, né? Qual foi o seu maior desafio aí dentro dessa história? Você fala nesse lugar do artístico? Eu acho que do início para cá, Rapaz, o desafio já é você ser artista. Eu já costumo dizer que o desafio já é você ser artista, porque e você ser artista preto ainda é pior, porque você sempre tem que provar que você pode, que você é bom, e sempre tem que ter uma vírgula a mais naquilo que você faz, comparando com um artista branco. O desafio já começa por aí. sim, E o desafio também já começa quando você é mulher, né? desafios e desafios, né? Exatamente. Então, assim, foram N desafios dentro desse lugar do ser artista, da produção, desse lugar de você, enquanto produtora, tentar captar um apoio, mas de você, de acreditar que é um grupo que não tem tanta visibilidade no mercado, apesar de ter 22 anos, de você ver que o apoio foi para um outro lugar, é uma sensação muito ruim, porque invalida tudo aquilo que você vem construindo na nossa cidade e que às vezes a própria cidade não valida, não te valoriza realmente. Então, assim, são muitos desafios. Desafios por eu ser a única mulher da companhia, também com esse lugar de muitas vezes querer fazer algo, mas o não ter força para ecoar a minha voz e dizer, poxa, eu não quero fazer isso. E muitas vezes eu me silenciei porque eu não conseguia falar, né? Porque a gente sabe que são muitos motivos, como, por exemplo, uma mulher que é vítima de violência, ela não consegue falar e a delegacia dá uma queixa, a gente sabe, são muitos motivos. E o tempo todo a sociedade julga essa mulher porque está com aquele cara ainda. Então, a gente sabe que são N motivos, né? E o julgamento é um deles. É, Então, Thelma, são inúmeros desafios de você manter um espetáculo em cartaz sem apoio financeiro, em você conseguir manter em cartaz quando você tem um teatro que apoia, que te abarca como o Teatro Gamboa, é um dessas referências que a gente tem, que abraça a classe artística, porque você não tem condições de pagar uma pauta
de teatro na nossa cidade, porque você não tem um aporte financeiro para, para suprir isso. Então, te leva para um lugar de um limbo, às vezes, que dá vontade de desistir. Esse é um dos desafios, né? Para que você não queira desistir, é ir buscar, mas chega uma hora que cansa, e isso é real. O psicológico começa a te abalar, de você dizer, poxa, eu fomento tanto a cultura na nossa cidade, eu represento, porque quando a gente viaja, ou o artista da Bahia, ou o estado, né, o município tal, mas a gente sabe qual é a nossa realidade. E aí eu estou com o meu solo, que esse ano vai completar uma década, são 10 anos. A gente só recebeu três editais que nós fomos aprovados. E pela primeira vez, em 2004, a gente conseguiu um de circulação, que era o meu sonho, de circular com esse projeto na periferia. Então, você pergunta, são 10 anos fomentando, por que um projeto desse não é apoiado? Não tem um apoio financeiro. Então, assim, desafios em todos os aspectos, né? Desafio de você tentar manter uma companhia sem ter um apoio financeiro e trabalhando da forma que você consegue manter, né? Desafio por você ser mulher dentro desse cenário que é muito machista, que você tem que provar sempre que você pode. Tem um exemplo, você é uma profissional na área da iluminação, que é uma pessoa que tem um currículo incrível e tem uma potência de um domínio técnico que para a gente é importante ter você como referência, entende? Mas Thelma não é valorizada como deveria ser. Não, inclusive, assim, como eu estava comentando com você ali antes da gente começar, né? Eu trabalhei em um lugar onde eu desenvolvi duas doenças emocionais, né? Desenvolvi a crise de ansiedade, desenvolvi uma questão na mama, e porque assim, o espaço machista, o seu direito de fala é negado, aí lembro, o grito, né? De Varmash, né? O expressionismo aí na área, mas é no nosso convívio. É muito difícil, mas aí a gente vai vencendo os obstáculos, que são esses desafios, né? Porque se você não me encarar, você cede para eles. Eu vou pedir demissão? Eu vou sair? Não, vamos encarar e mostrar que a gente está aqui com força, né? Buscando essa representatividade, a gente não pode desistir de nada disso. E pegando isso que você fala dos desafios, eu lembro que eu fiz um espetáculo que eu tive que mostrar os meus seios. Uma menina que estava começando também e tal. E eu sempre fui muito tímida com essa questão do nu, sempre cresci mesmo com essa timidez e tal. E tem muito esse lugar do mito de achar que ser artista você faz tudo, você pode tudo, enfim. E não é, é mentira. Eu desconstruo isso e falo com muita veemência a partir da minha vivência, né? E aí eu ficava me perguntando por que o nu? Eu não conseguia ver dentro do contexto por que o nu, mas eu não sabia dialogar. Talvez até eu soubesse, mas eu não sei, era o medo de sair, era o medo de eu não conseguir fazer aquilo que eu sempre busquei, sonhei para mim, de ser artista, e fiz o espetáculo. Mas eu fazia toda destruída por dentro. E claro que eu tive apoio do elenco, que foi incrível para mim na época tal, e aquilo marcou, então ficou muito ferido tal. Eu ainda fiz um outro que eu também tive que mostrar, mas e que também não tinha necessidade, e que hoje eu entendo que eu não precisava ter passado por aquilo, sabe? Isso também foi um desafio. Isso entra nesse lugar do O desafio foi desafio. no início, né? Eu já tinha, esse foi, acho que foi o terceiro espetáculo, mas ainda assim, eu estava Sim. entrando nesse âmbito profissional e eu não sabia se meu lugar de fala até eu sabia, mas talvez eu não tivesse força, né, para explanar. Coragem para Exato. Então, não assim, ter o medo de perder, né? É tudo tão incerto que a gente não sabe exato. se. Será que eu posso questionar? Aí entra nesse lugar do não profissionalismo, do ego, do ego, né? De dizer, não, eu quero. E eu ouvi também uma frase que aquilo, se já era forte para mim, essa questão do ouvir, não, nessa temporada a gente não vai precisar, porque minha namorada está no elenco e os alunos dela vão vir assistir e não tem como ela pagar petinho. Quer dizer,
Eu pude, a Você outra pode atriz pude, emocionar. mas, então, assim, isso é algo O também que marcou. apadrinhamento, né? E outra, aí tem um diretor muito conceituado daqui mesmo de Salvador que disse que ele se, enfim, muito violento ouvir aquilo e dizer, não chamo você para trabalhar comigo porque você não paga pretinho. Então, eu acho importante trazer isso aqui mesmo, esse lugar, e que esses desafios fortalecem. A Sim. gente foi esse fortalecer que hoje eu não me permito jamais, seja quem for, passar por esse lugar, né, dessas violências, enfim. Então, são inúmeros desafios que acaba mexendo com o seu psicológico, né, que acaba criando aquele lugar, caramba, e agora, como é que eu vou trabalhar se fulano, o diretor for falar para uma outra pessoa, e aquela pessoa, não tem problema, hoje eu sou livre É o nesse assédio lugar. moral que foi ganhando espaço, que a gente foi ganhando consciência, né, do que é um assédio moral, né? Porque tudo é, pois é, eu também me coloco no mesmo lugar que você, porque as coisas sempre existiram, ok, mas a gente não tinha essa consciência. A consciência que a gente tem hoje, que esse espaço aqui é também um espaço muito assim, acho que o objetivo dele, no fundo, é fortalecer as mulheres, sim, por uma questão assim de saúde mental. Você precisa ser feliz, você precisa reconhecer o seu lugar e saber que você pode muito mais. E é lei, né? Então, são artistas e artistas, um aqui ajudando o outro e combatendo, porque tem outra coisa importante, né? Eu sou professora, você também, né? E esse lugar de professora, essa consciência, como é você nessa relação? Primeiro que eu não abro mão, para mim, eu entendo desse lugar da importância para mim, porque é isso, né? A gente sempre, se a gente fizer esse exercício de se colocar num lugar do outro, a gente vai entender. Então, eu nesse lugar de professora, eu não abro mão da escuta sensível. Sim, Então, eu estou em sala de aula e eu vejo desse lugar da escuta sensível com aquele aluno, do acolhimento, muitas vezes ele só quer ser ouvido. É fácil ser professor? Mentira, não é. não é. Eu não vou romantizar nada aqui, não, mentira. Não. Ser professor é algo que é surreal no nosso país. Uma desvalorização também que a gente passaria a noite aqui falando e ainda assim não chegaria nesse lugar. E são De questões da tamanho. estrutura, são questões de organização, são questões que os próprios alunos Aham, também. aham, Porque a gente tenta levar uma consciência para eles, mas muitas vezes o que a gente recebe é o rebatimento aham. deles próprios, né? Então é muito É complicado. isso, porque é maravilhoso você poder estar ali retribuindo aquilo que você adquiriu e que vem adquirindo ao longo da vida, né? Então, poder saber, esse poder que a arte tem, em todos os lugares, né? Vou Sim, falar aqui no plural as artes, sejam todas as linguagens, de teatro, de dança, de música e tudo. E nesse lugar do teatro, né, que é esse meu lugar de profissional, é incrível em ver a transformação. sim. Incrível de saber que através desse lugar, né, do artístico, ele começa a se descobrir, começa a ser sensibilizado com temas tão necessários. E talvez se não fosse o teatro, as artes, ele não iria chegar nesse lugar. Ela não iria chegar nesse lugar. Então, para mim, é muito prazeroso depois que você termina de fazer uma atividade pedagógica e você vê, porque é isso que eu falo da escuta sensível. É você saber de que maneira aquele trabalho conseguiu chegar a partir daquela fruição que eles vivenciaram, né? Então, você começa a construir essa vivência a partir desse feedback. Então, eu, enquanto professora, assim, na verdade, a gente aprende, Sim, Thelma, né? Eu costumo sim, dizer muito que a gente sim, aprende porque teatro é troca. Então, você está ali também dando e recebendo ao sim. mesmo tempo. Então, aí eu também me coloco nesse lugar de professora, eu dou aula, eu sou professora de artes, de teatro e de iluminação, né? E você colabora muito com tudo através da arte. Você forma pessoas interessadas naquilo, mas eu gosto, quando eu estou nesse lugar, da oficineira.
Porque o oficineiro, quando você é oficineira, os alunos que estão ali comprando essa proposta, eles foram sabendo o que é que eles iam fazer, né? E são sonhos realizados para muitas pessoas, muitas. Eu acho que meu questionamento maior assim, é dentro do processo da escola formal, não é do informal, né? O informal é delicioso e é o que eu tenho feito de quando eu formei para cá, porque como eu trabalhei entre a técnica e a educação, então o meu espaço de educação está muito nesse processo formativo através de oficinas. Tudo isso porque eu sempre sonhei, na verdade, ter o diploma nunca foi meu sonho. Sim, Ter o diploma foi pela necessidade de um país que a gente vive, onde só valida o seu trabalho se você tiver um papel. Mesmo tendo a estrada de mais de 20 anos de carreira, enfim, 22, etc, etc, aquilo não é validado se você não tiver um diploma. sim, com certeza. Isso dentro da universidade é óbvio, principalmente ocupando esse espaço de universidade pública, onde durante anos afastou a gente. Onde durante anos eu jamais acharia que eu poderia ocupar aquele lugar, porque é o Sim, que foi passado para mim e para sim. tantos outros meninos e meninas de periferia e etc, Porque etc. a universidade também é um espaço de encontros, né? Sim, De, de sim, sim. oportunidades. E ao mesmo Não é a questão somente do diploma, é toda uma vivência que é construída dentro dela e a partir dela, né? é isso, mas a gente também tem esse outro lugar de que se a gente não tem um apoio, a gente Sim, não consegue ficar, porque às vezes ela faz com que você, opa, aqui não é o seu lugar. Também a gente é importante sim, validar isso, porque eu falo por experiência, que N vezes eu tentei desistir e sim, não saí porque eu tive um apoio muito grande de sim, pessoas, tal. Então eu sempre tive um sonho de trabalhar em projetos sociais, oficinas. sim, Muito. É porque isso é algo que eu vi de comunidade. Como eu falei, eu comecei a fazer tudo isso artístico sem ter muito discernimento. Então, é algo que me atravessa, é algo que me move. Então, eu sempre tive essa vontade. Eu acho importante mais a gente estar em sala de aula, em espaço formal, mas o informal me atravessa mais. a mim também, é delicioso. Ed, a gente está chegando quase ao fim, né, da nossa entrevista. Eu quero que você me conte sobre suas conquistas. É uma- Elas se misturam dentro do prazer. eu acho que uma das conquistas é você conseguir manter uma companhia de teatro ao longo de 22 anos sem ter um apoio financeiro, como realmente não só a outra companhia, mas tantos outros grupos que nós temos, artistas também que nós temos, e que você conseguir manter dentro desse cenário difícil já é uma conquista. Isso já é uma conquista. Já é uma conquista quando você consegue estar em cena para falar de um assunto que é tão necessário, onde muitas vezes a sociedade não tem interesse porque o patriarcado está ali. Já é um desafio você poder convidar milhares de mulheres para estar participando de um debate onde está chamando a sociedade a não se calar perante todas as formas de violência contra a mulher. Isso já é uma conquista. Então, uma conquista ter esse espetáculo solo durante 10 anos, onde é uma conquista que para mim vem cada vez mais crescendo e ver quantas mulheres conseguiram romper com o silêncio através desse solo. Então, para mim, é uma conquista que não tem preço. E tem previsão desse retorno de Sobejo? A gente quer muito voltar a cartaz esse ano, em comemoração aos 10 anos, pensar em um projeto da gente conseguisse estar durante o ano todo, mas a gente já está chegando maio, a gente ainda não conseguiu pauta para a gente estar fazendo projetos, estar fazendo uma, uma coisa maior em comemoração, né, a essa obra. Esse nível de 10 anos, né? Pois é, irmã. Então, assim, uma conquista no âmbito cultural, é isso, né? Que mais, menina? Que às vezes é tão... Uma conquista em estar viva, sabe? É uma conquista porque você E ser feliz, né, e Ed? ser feliz também em meio a tantas dificuldades também, porque é uma conquista estar vivo, porque por esse mundo que a gente vive. Com certeza. São muitos, como é que se diz, empecilhos no caminho para que a gente não consiga seguir. Então, se a gente segue,
a gente está viva, a gente está respirando. É uma conquista, né? Firme e forte, seguindo adiante. Tentando ser firme e forte, né, minha irmã? Mas tá É. aí, né? Agora, para encerrar, eu quero que você me conte uma história. Uma história engraçada, divertida, uma aventura, né? Uma aventura de repente. Rapaz, são muitas. Eu não sei se vai não. Mas você fala uma história direcionada num cenário cultural, nos É, mas bastidores, em quê, você, minha quem irmã? sabe, escolha. Pode ser nos bastidores, porque como você viaja muito, né? Às vezes a gente se encontra Ah, com menina, tem situações. uma que é muito engraçada. Não, no primeiro espetáculo, o Arlequim, Servidor de Dois Patrões, a gente estava apresentando no Vila, e na época eu era correria, eu vendia também Avon, Natura, não tá, patrocina a gente, viu? Avon, Natura, então, Hermes, acho que era Hermes na época, então era todo tipo de revista. E aí eu tinha poucas falas no Arlequim, agora era bife, texto grande. E aí eu demorava de entrar em cena, então o que é que eu fazia? Aí nesse dia eu fui, peguei a revista da Avon e fui pro camarim vender a uma das meninas do bando, que era a Val, que estava lá no camarim, comecei a vender a revista, né, os produtos. E esqueci literalmente de entrar em cena. Vixe! E a sorte foi que tem um personagem do Arlequim que era o carregador. E tinha como ele sair de cena. Foi aí que Nildo, hoje falecido, uma perda assim, meu Deus do céu, um grande amigo, ator. E aí ele saiu no próprio personagem. Esmeraldina! Esmeraldina, que era o nome do meu personagem. Esmeraldina! Aí eu dei um grito, levantei correndo do camarim. Val, eu vou entrar em cena, eu vou entrar em cena. Então, assim, isso marcou pra mim. Aí Val, né, que faz parte do bando de teatro Lodum, ela fez, ô Ed, eu queria te fazer uma pergunta. Nos intervalos do espetáculo Arlequim, o que é que você faz mesmo? E ela fez vender avô, né? Marcou, minha filha, essa história. Assim, tem outras também, mas a gente levaria muito tempo aqui para contar. Tá bom, Ed, agradeço a sua participação aqui. Agradeço ao Teatro Gamboa, a produtora Ayala, né? Agradeço a todo esse apoio e essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço, Thelma. Eu que agradeço a você pela oportunidade de poder estar falando um pouco, né, da minha trajetória, falando muito desse lugar das conquistas, das dificuldades, desse lugar, o quanto que mexe, né, com o psicológico da gente, o quanto que é importante a gente não desistir, apesar de que tudo venha fazer para a gente desistir. E não é uma área Isso, né, fácil, não é uma área não é uma área fácil. fácil, é uma área assim, que poucas pessoas são empregadas. A Exatamente. maioria das pessoas, a maioria de nós vivemos como profissionais liberais, autônomos, né? Mas é assim, é um mosquito que pica e que a gente não consegue mais se livrar Não, disso. minha irmã, não Mas consigo, não consigo mesmo. Muitas vezes, vontade de desistir, né? Mas a gente está aqui, né? aí é, Lutando para resistir, para existir. e é gostoso, é feliz, a gente vive, temos as nossas vivências, as nossas histórias e colocamos outros nos caminhos, né? Que são esses discípulos que vêm das oficinas, das aulas. Uhum. Mas obrigada, Obrigada a você.